e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvi tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como nos tempos antigos, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Assim agradeço minha rica oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Amém. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Consegui ligar aqui, estou aprendendo. Ô, glória! Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Que fica em Salmo 65, versículo 4. Quero só apenas ler esse versículo. Que diz, o título diz, cantor de louvor pelas bênçãos. Todos acharam? Que diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém? Só até aqui. Essa palavra, ela nos fala da bondade de Deus sobre a nossa vida. Que não é nós que escolhemos ao Senhor, mas sim o Senhor que nos escolhe. E diz que bem-aventurado. Bem-aventurado é mais que feliz. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Então você nessa noite é mais que aventurado. É mais que bem-aventurado, é mais que feliz, porque você é um escolhido do Senhor para estar aqui nos seus santos átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então o Senhor garante para nós a bondade, a fartura de bênçãos sobre a nossa vida e a nossa família. Então seja bem-aventurado nesta noite, porque não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Salmo 65, versículo 4. Amém?
aplauda o Senhor pela palavra dele. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero dar uma oportunidade para a pastora Aninha louvar ao Senhor. Nós vamos correr um pouquinho hoje. Louvar ao Senhor. Aí, é isso que eu sinto quando o pastor me chama. É isso, é esse frio na barriga, é essa carinha mesmo que eu faço. Eu estava falando com o pastor que as minhas noras, quando eu chego em casa, elas puxam minha orelha, que elas falam para mim: Gilda, você faz uma cara quando o pastor te chama e que todo mundo olha para trás. E eu falei, meu Deus, eu preciso me policiar mesmo? Será que eu faço essa cara mesmo? E elas disseram que eu faço. Então, a igreja me perdoe. Eu prometo que eu não vou mais assim, fazer essa cara. Eu só vou sentir mesmo dentro de mim, mas não vou mais fazer essa cara. Dizendo assim, oi? Sou eu mesma? Porque no Congresso dos Jovens, eu nem imaginava que eu teria oportunidade. Quando eu sentei, que o pastor me chamou, eu falei, não deu nem tempo de tirar a Bíblia da bolsa. Não deu nem tempo. Louvado seja Deus por isso. É assim que Deus faz na nossa vida. Aleluia, Deus. A paz do Senhor, igreja. Ah, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço o teu amor. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor,
te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. É isso que o Senhor quer de nós. O nosso louvor Ele vai receber. Assim seja adorado o teu santo nome nesta noite, Senhor. Tu és digno de toda honra e toda glória. Antes de dar a próxima oportunidade, eu queria falar algo que Deus tem feito na minha vida através do meu netinho. Será que ele vem aqui? Joaquim, ele está gritando ali, amém. Vem aqui com a vovó. Vem aqui. Vem aqui com a vovó. Sal da igreja com a paz do Senhor. Você é sal da igreja? Eu quero contar assim o que Deus tem feito na minha casa através da vida dessa criança. É meu netinho, primogênito. Eu tenho a Maria também, que vocês conhecem. E você olhando para ele assim, você não dá nada. Você diz assim, que menino arteiro, nem na escolinha ele quer ficar. Aí eu fico olhando e observando o que Deus tem falado comigo. Chegando em casa, aqui ele só observa, igreja. Ele observa. Você viu que ele estava gritando ali, amém. E de vez em quando ele levanta as mãos e adora. Mas chega em casa, Deus toma essa criança para orar de uma maneira que nós que somos adultos ficamos envergonhados. Porque ele dobra o joelho e ele fala, abençoa. Ele não me chama de vovó, ele me chama de Gilda. Abençoa Gilda, abençoa Gilda, abençoa Gilda, abençoa Gilda. E eu falo, Senhor, eu estou precisando de oração mesmo, porque o Senhor está levantando uma criança. Meu Deus! E aí no congresso dos jovens, eu acho que ele observou muito aqui, ele começou a fazer lá em casa igual. Ele corria pela área todinha, meu esposo é testemunha disso. Corria a área todinha, como a igreja faz quando Deus toma os vasos aqui neste lugar. E eu parei, observei, e falei, Deus está usando essa criança. Não tem outra palavra a não ser Deus está usando essa criança. Eu preciso levar ele para a igreja mais vezes. Eu preciso que ele seja plantado no altar do Senhor. E hoje ele foi fazer um exame, foi fazer um ultrassom, porque nós sabemos que quando a gente tem chamado desde o ventre, nós somos perseguidos. Também desde a infância. Porque o inimigo não vai perseguir depois de grande. Ele vai perseguir desde criança. Para que não se cumpra nas nossas vidas o chamado do Senhor. Mas Deus me fez uma promessa e eu morria de medo de morrer e não ter netinhos. E eu falei, Senhor, eu não vou ver essa promessa. E quando ele nasceu, aí eu já contei para a igreja que eu profetizei sobre ele, né? Que eu queria que ele fosse um baterista. Oh Deus, oh Deus. E Deus tem feito essa promessa lá em casa.
que o pai dele não quer saber de Deus. Meu filho é muito rebelde, igreja, mas tem chamado, tem promessa. E eu estou apegada a essa promessa que o Senhor me fez. E o Senhor trouxe essa criança para ser um canal de bênção ali na minha casa. Enquanto que a Maria pega fogo, o Joaquim está sempre espiritual. E aí eu peguei um microfone que era do meu pai, tirei o fio e dei para ele. Então, em todo o tempo, ele está com esse microfone. Você consegue cantar a música que você mais gosta em casa? Tua bondade me seguirá. É a que ele mais canta. Qualquer dia eu vou mandar o vídeo para o pastor colocar no telão. Ele louva esse louvor com o microfone e a Maria com o pandeiro. Vou mandar e a igreja vai ver o que Deus está fazendo na minha casa. Eu sei que para muitos pode ser assim, é uma brincadeira de criança, mas a gente que é espiritual entende que Deus está trabalhando no silêncio. Às vezes a gente espera grandes coisas Deus fazer e Deus está trabalhando nos mínimos detalhes. E eu quero também contar um livramento que Deus deu a semana passada para o meu filho, pai dele. Ele estava fazendo entrega de moto e passou a linha de pipa. E ele chegou em casa com isso aqui do nariz sangrando. E eu disse, o que foi isso? E ele disse, foi a linha do pipa. Ele estava com o capacete de caviseira aberta. E ali eu glorifiquei ao Senhor, porque podia ter sido mais grave, podia ter sido mais profundo e podia também ter sido no pescoço. E ali eu vi a mão de Deus, mesmo na rebeldia dele, mesmo ele não querendo se aproximar de Deus, mas Deus ainda assim, pela sua infinita misericórdia, dizendo, eu guardo, eu cuido, eu guardo, eu cuido, eu guardo e eu cuido. O Senhor tem guardado da minha e da tua família. Ele tem cuidado. Às vezes a gente perde a esperança, desanima, não acredita, para no meio do caminho e fala, quando o Senhor vai acontecer? Quando, meu Pai, vai acontecer? Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, através do meu testemunho, também dizer, aguarda, espera, confia. Ontem eu ouvi um louvor que ele diz mais ou menos assim, a tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe ou dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Vai ficar tudo bem, não desista, acredita. E vai te ajudar. Tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Ah, Senhor, renova a esperança do teu povo. Renova a esperança da tua igreja. As lutas têm sido tão grandes, Senhor, que às vezes a gente pergunta quando, Pai, vai acontecer. Há milagres que está sendo esperado, Pai, por alguém nesta noite, há muito tempo. Renova a esperança de alguém neste lugar, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. E para falar de livramento, eu quero dar uma oportunidade para o irmão, o esposo da irmã Cibele. O irmão Alessandro. Não sei porquê. Deus sabe, o Espírito Santo é que está no comando. Mas quando eu falei de livramento, o Senhor trouxe, olhando ali para ele. Ele é o meu coração. Que o Senhor guarde a entrada e a saída do servo dele. Que o Senhor livre ele de toda flecha que o inimigo quer lançar. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Está louvando. Que a igreja me ajude em nome de Jesus.
com gemidos e palavras não podem explicar. Ele eleva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Neste lugar. Assim agradeço a oportunidade, as palmas ao Senhor. Louvado, engrandecido é o Senhor. Esse louvor, ele fala da confiança em Deus, ainda que tudo ao seu redor te
faça entristecer, chorar e até mesmo pensar em desistir, mas o louvor nos garante vitória, dizendo: se você chega nesse processo, que você chora na presença de Deus, Ele fala: ainda que para te servir eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo está, amém? E falando em confiança, eu quero dar uma oportunidade para o pastor Guinobaldo. Pastor Guinha, por falar em confiança, eu não sei o que Deus está falando com ele, mas eu acredito que tem uma passagem na Bíblia que fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Eu não lembro do resto, estou faltando na escola dominical, eu confesso que eu sou falha, eu confesso diante da igreja que eu estou faltando na escola dominical, mas o Senhor colocou isso no meu coração ao te chamar. Confia no Senhor de todo o seu coração. Se tem algo que está acontecendo e o irmão tem olhado e o pastor tem olhado e está dizendo: Senhor, e agora? Senhor, e agora? O Senhor diz: confia no Senhor. E se está tudo bem, lá na frente Deus vai falar o porquê. E Ele te dá essa oportunidade nesta noite. Deus, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu relutei para trazer esse texto aqui, mas quando o Alexandre começou a louvar, o Espírito queimou o meu coração. Livro de Esdras, livro do profeta Esdras, capítulo de número 10, verso de número 1. Ora, quando Esdras orou, e quando ele confessou, chorando e lançando-se ao chão, diante da casa de Deus, juntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. Louvado seja Deus. E o Alessandro acabou de louvar aqui: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei. Nem sempre servir a Deus são dias de riso. Nem sempre servir a Deus são dias de abundância. Nem sempre servir a Deus são dias de alegrias. Haverá os dias maus, como está escrito dentro da própria Bíblia. Mas a Bíblia também nos diz: ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu vou de novo porque eu acho que você não entendeu. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. E quando eu sentei ali para orar, o Espírito Santo de Deus me disse: por que é que o povo não fala mais comigo como falava antes? Por que o povo já não ora, irmã Gilda, como orava antes? Por que o povo não se entrega como se entregava antes? E nós somos tendenciosos e vamos nos inclinar à facilidade. Porque quando você se levanta para orar, na mesma proporção que você se levanta, o inimigo das nossas almas também se levanta. Porque ele sabe que tem alguém querendo lutar e batalhar contra o inferno. Ora, quando você lê esse texto, você vê que após o exílio, após um período de escravidão, o Senhor precisa levantar alguém. Diga para o seu irmão: ainda que você esteja caído, Deus hoje quer te levantar.
Eu não sei se você entendeu, eu vou de novo. Ainda que você esteja prostrado, Jesus hoje quer te levantar. Ainda que você esteja fraco, Jesus quer te pôr de pé. Ainda que você tenha dito, eu não consigo, Ele manda lhe dizer, não é na força do seu braço e não é na força da tua espada, é na minha graça. Enquanto você ora, enquanto você busca, eu ainda tenho o poder de revelar-te a ti. É por isso que Ele resolve se revelar para Esdras. É por isso que Ele vai dizer para Esdras, agora se prepara, porque eu estou tirando o meu povo de Israel da mão dos babilônios. A Babilônia não vai te vencer, a Babilônia não vai te parar, a Babilônia não vai deixar você para trás. Por quê? Porque eu ainda sirvo um Deus que é vivo. Só que, irmãos, olhe para cá. É muito difícil você se levantar quando todas as armas estão viradas para você. Mas é importante que você busque nele a força que você precisa. Se você depender do Guina, do pastor Silvio, do nosso pregador, das nossas missionárias, você vai ficar à toa. Agora, se você gerar uma dependência de Deus em oração, eu asseguro você que Deus ainda tem resposta para quem ora. O Espírito Santo está nessa casa e eu sinto Ele aqui neste lugar. Levanta para mim a mão, irmã. Você que chegou aqui, você. Isso, levanta sua mão, essa irmã aqui. Tem um recado de Deus para você. Você tem batido em portas e elas não têm se abrido para você. Você tem chorado no secreto e está dizendo para Deus, até quando eu vou passar por este vale? E o Senhor manda lhe dizer, você vai descer na oração. Se em 7 dias eu não te der uma resposta, em 7 dias, conta 7 dias a partir de hoje, você vai descer num propósito com Deus, e o Senhor vai te responder. Toda a injustiça que você sofreu nos últimos 3 meses, Deus manda te dizer, eu vi, eu sei o que te fizeram. A traição não foi para te não foi para te matar, mas foi para trazer você para a presença, foi para te aproximar de mim, diz o Senhor. E por isso hoje Ele te trouxe aqui para dizer, eu ainda conto com você. Oh glória, oh glória, aleluia. Queridos, pode descer na oração. Pode descer. Ainda tem resposta de Deus para quem ora. Por isso que o salmista diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Levanta a mão, só você que está firme, dá um glória bem alto e exalta o nome do Senhor nesta noite. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. É tão de Deus que eu estava ali sentado olhando para ela e meu coração ardendo, dizendo para a irmã Fernanda louvar um louvor. E esse louvor seria diretamente para a alma dela. Deus, Ele é fiel. Eu louvo a Deus por esse Deus maravilhoso. Também está conosco nesta noite o pregador, o presbítero Rodrigues Borges. Fica de pé. Como é que a igreja recebe? Seja bem-vindo. Volte sempre. Jesus te ama. E nós também. Amém? Aplauda o Senhor pela vida dele. Amém? Enquanto a irmã Fernanda vai louvar, você vai ficar de pé. Porque este culto é um culto de ciclo de oração. Então não tem sentido se nós não orarmos. Então enquanto ela vai louvar, você vai trazer na sua memória, você vai entender por que Deus te trouxe neste lugar nesta noite. Porque você precisa orar, você precisa buscar.
eu preciso orar. Eu preciso buscar. E para terminar de concluir o testemunho do meu netinho, ele foi fazer um ultrassom hoje, ele está com várias bolinhas no pescoço. E o médico disse que como elas andam, se movimentam, por enquanto não precisa se preocupar. Mas se elas pararem e começarem a crescer, é para se preocupar. Mas nesta noite, nessa oração, traga na sua memória a vida dele. Apresente esta causa e no nome do Senhor Jesus, todo mal, toda enfermidade contra a vida dele vai cair por terra. Em nome de Jesus. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar nesta noite. Quem crê que o nosso Deus é Deus de obra completa e Ele vai cumprir ainda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Você pode declarar isso nesta noite, igreja? Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará.
fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O Deus de obras completas está nesta noite, neste lugar, e assim merece a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Rapidamente eu quero chamar meu esposo para estar orando pelas ofertas. Porque como ele é o provedor da casa, um homem muito fiel e temente a Deus, a honra hoje é dada a ele para que ele ore. Aleluia. Abençoando a vida da igreja e agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele, no nosso lar, em nome de Jesus. Saúdos amados da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria testemunhar aqui que desde que eu tenho abençoado essa obra, Deus tem me abençoado, tem suprido a minha casa, a minha vida, a minha família. E o que eu venho dizer para a igreja, abençoa a obra do Senhor. Porque Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro, mas a obra dele é carente, necessária de estar pagando o aluguel, pagando a água, pagando a luz, a internet. Igual o pastor já falou, essas cadeiras estão aqui porque a sua oferta, o seu dízimo, que ajudou a estar comprando. Porque se a gente não dizimar na casa do Senhor, não ofertar, não tem como manter as portas abertas. Porque, como o pastor fala, o governo não ajuda, é com a sua oferta, a seu dízimo. Então abençoe, dizimando, ofertando. Eu falo para você que desde que eu sou dizimista, ofertante, eu vejo Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Porque às vezes a gente acha que prosperidade é você ter um carro novo, uma casa num lugar bom. Não. Você ser próspero na presença do Senhor é você ter o alimento, você ter um cobertor, você ter condições de comprar o alimento para dentro da sua casa, suprir as suas necessidades, ter dado condições para você pagar sua água, pagar sua luz. Isso é prosperidade. Porque o dono do ouro e da prata, ele não deve nada para ninguém. Ele abençoa, como abençoa aquela viúva que deu aquela moedinha. E teve aqueles fariseus que dava, mas não dava de coração aberto. Então quando você dizimar, dizima com amor, dizima com carinho. Porque quando a gente é dizimista, não adianta você dizimar, eu tenho que dizimar porque se não dizimar, Deus tá... Não, Deus não vai receber. Deus recebe o nosso melhor. Da mesma forma que a gente quer ser abençoado por Deus, a gente pede para Deus o melhor. Então por que na hora de dar para Deus a gente não dá o nosso melhor? A gente pede o melhor para Deus, mas na hora de dar o melhor a gente não dá. Ah, Deus, o Senhor conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o seu coração e está vendo que você não está dando porque você não quer. Você está dando porque você não quer. Essa é a verdade. Às vezes a gente deixa de ofertar na casa do Senhor, mas não deixa de comprar a pizza, não deixa de comprar o pastel, não deixa de comprar a Coca-Cola, que hoje uma Coca-Cola é R$10, mas quando a gente vem dizimar na igreja, é R$1. É 50 centavos. Aí a gente fala, Deus, por que eu estou passando por certas provações? Sabe por quê? Porque você está deixando o devorador entrar dentro da sua casa. Está deixando o inimigo entrar dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque você está pegando a prova. No partir do momento que você não dizima e não oferta na casa do Senhor. Mas Deus é vingativo? Não. A única maneira da gente repreender o devorador, sabe qual é? É dizimando, é ofertando.
Não adianta você jejuar, não adianta você orar. Se você não dizimar na casa do Senhor, não tem como Deus repreender o espírito do devorador. Aí às vezes você vê o seu carro quebrando, o seu celular dando defeito, a televisão parando, o sapato rasgando, as crianças ficando doentes, você ficando doente. Você sabe por que isso? É o devorador. Por quê? Porque o devorador, ele entra na minha e na sua casa quando a gente não dizima, não oferta. Aí não tem como Deus repreender o devorador. Então nessa noite a igreja medita. Se você não está dizimando, começa a dizimar. Ah, mas Senhor, se eu dizimar, eu não consigo pagar minha conta de água, eu não consigo pagar minha conta de luz. Então faça a prova do Senhor Jesus. Começa a dizimar e deixa que Ele vai entrar com a providência na sua casa, como Ele tem entrado na minha. Antes, quando eu não conhecia o Senhor, quando eu não dizimava, vou falar uma coisa para você, as coisas, nada dava certo. Eu trabalhava numa empresa, eu não ganhava mal, mas nada dava certo. O carro quebrava, as coisas em casa, eu não conseguia fazer nada. E a partir do momento que eu desci as águas, comecei a ser dizimista, ofertante na casa do Senhor, eu vi Deus trabalhar na minha vida. Ah, então Deus é aquele que só abençoa quem dá? Não. É porque Deus conhece o meu coração, que eu faço de amor. E Deus conhece o coração de cada um que se faz presente aqui. Cada um. Não adianta você, pode esconder para o pastor, esconder para o irmão, para a irmã, mas Deus conhece a sua situação, sabe as suas necessidades. E às vezes a gente não recebe uma bênção. Você sabe por quê? Porque a gente fecha o coração para abençoar a obra do Senhor. Aí o inimigo fica apontando, mas você vai abençoar o irmão, o teu servo ali? Ele não abençoa a tua casa, não faz o teu querer, não faz a tua vontade, e você vai abençoar ele? Aí o que acontece? Deus fica de mão atada, porque Ele quer abençoar você, mas você não quer ser abençoado. Às vezes você está passando um processo no deserto, está prestes a receber a bênção, mas porque você fecha o coração para a obra do Senhor, você não recebe. Então medite nessa noite, começa a ser dizimista. Você que não é dizimista, você que não é ofertante, começa a ofertar. Se Deus não mudar a sua vida, eu vou falar para você, eu paro de servir a Deus, porque eu vi a mudança na minha vida e na minha casa. Eu sou abençoado mais do que mereço. Da mesma forma que eu sou abençoado, eu creio que você também vai ser. Mas seja dizimista e ofertante, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus, amém? Amém, pode passar, pode passar, amém? O Senhor, Ele é digno de ser adorado. Essas palmas é para o Senhor, então aplauda Ele mais uma vez, amém? Eu quero estar chamando aqui o pastor. Não tem como eu entregar minha oportunidade, não dar uma oportunidade também para o pastor, porque o pastor, ele investe muito nas nossas vidas. Ele é um canal de bênção junto com a pastora nas nossas vidas lá em casa. Como ele é paciente comigo, meu Deus. Prometo que eu vou mudar minha cara, tá, pastor? Eu vou ser bem obediente. E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Fui pega de surpresa. Não sabia que eu ia vir hoje, mas o Senhor faz isso conosco. Fica preparado aí você também, amém? Aplauda ao Senhor. Amém, igreja. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, louvando a Deus pela oportunidade de estar mais uma noite aqui. Eu queria que você ficasse de pé, a gente vamos orar pelo preleitor, que vai trazer a palavra hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma benção para a nossa vida, amém? Venha para cá, meu pastor. Nós vamos orar por ele em nome de Jesus. Fique atento, Deus vai falar conosco mais de perto, em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, está aqui o teu servo. Fala conosco da forma e da maneira que o Senhor entender. Usa ele, Senhor, para falar conosco. Pois estamos aqui, Senhor, como servos, pronto para ouvir a voz do seu Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebemos o servo de Deus com as palmas, louvando ao Senhor pela vida.
Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá um glória para Jesus aí. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Eu quero também desde já, externar meus agradecimentos e pela confiança aos pastores que presidem essa igreja. Que Deus assim esteja fazendo próspero a sua vida, essa casa de oração e todo aquele que te segue. Só de olhar para o pastor, eu vejo que o pastor é como o meu apóstolo Herodias. Tem uma simplicidade muito grande. E isso que é o evangelho. Simplicidade. Aos meus pastores, à retaguarda, agradeço também pela confiança. E quero agradecer também uma amiga que me fez o convite. Eu não sei se ela está aqui, mas é a missionária Angelita. Não veio hoje? Mas que Deus continue abençoando a vida dela lá também, né? Meus irmãos, sem perca de tempo, eu quero... Pode ser. Cadê os tocadores? Pode me ajudar em nome de Jesus? Deixa Deus te usar aí, varão. O negócio vai pegar fogo aqui nesse instante. Meu Deus do céu. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Eu só preciso desse pequeno versículo para que nós começamos a fazer a introdução da mensagem. Que diz assim. Eu acredito que todos conhecem. Se você não achou, diga aí, me espera. Isso, para todo mundo ser participativo. Vou fazer menção ao texto, amém? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mais uma vez a igreja... Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ora, o texto a qual nós fazemos menção nessa noite vai narrar a história dos Atos dos Apóstolos. E a palavra do Senhor vai dizer que o livro do Atos dos Apóstolos, ele foi atribuído a um homem chamado Dr. Lucas, datado em 60 a 64 depois de Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que o Dr. Lucas, para que não deixe as primícias e a doçura do evangelho morrer, ele preferiu deixar datado, escrito, como se fosse algo de lembrete daquilo que o Cristo fez sobre esta terra. E observamos que há uma importância muito grande em colocarmos o evangelho de Cristo em prática na vida daqueles que estão vivendo uma vida encarcerados, uma vida aprisionados. Mas o Dr. Lucas, ele vai narrar a história de que estavam todos ali no capítulo 2, reunidos no mesmo lugar. E verdadeiramente, se estavam reunidos no mesmo lugar, verdadeiramente não estavam brincando, mas estavam unificados em oração, em petição a Jesus Cristo sobre a sua promessa, que no capítulo 1 de Atos, ele diz que subiria, mas ele enviaria o Consolador. Consolador esse, que seria o espelho do Cristo sobre a vida daqueles que seguem a sua palavra, que segue a sua conduta. E quando observamos que esses atributos, a qual foi atribuído ao Dr. Lucas para ser escrito, ele traz como se fosse algo para a sua vida, no momento a qual nós estamos vivendo hoje. Se não tivesse escrita, não saberíamos qual é o motivo ou para que foi escrito. E sabemos que toda a escrita,
ela tem uma direção, ela tem um propósito. E esse propósito do Dr. Lucas é trazer o evangelho pleno sobre a vida de todos aqueles que acreditam no evangelho da transformação. E esse evangelho é o próprio Cristo encarnado em palavra. Palavra essa que muda o quadro, palavra essa que muda a situação. Quando observamos para o Dr. Lucas escrevendo que no capítulo 2 vai se cumprir a promessa de Atos dos Apóstolos no capítulo 1, a Bíblia diz que estavam todos reunidos, e estando todos reunidos no mesmo lugar, a promessa vai se cumprir sobre a vida de mais de 500 pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Pois não tem como batermos de frente com a adversidade se não tivermos um preparamento espiritual. Não tem como batermos de frente com a sociedade que vai contra a palavra do Mestre, a palavra da libertação, se não tivermos um preparamento espiritual. E esse preparamento não é o homem que dá sobre esta terra, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui para sair revestidos de poder. E esse poder não é um poder humano, mas é um poder que é atribuído pelo próprio Espírito Santo do Senhor. É esse poder que te dá força para bater de frente com tudo aquilo que o adversário diz. Vai ser difícil, vai ser impossível na sua vida, mas o Espírito Santo do Senhor me trouxe aqui nessa noite para me pregar a palavra da salvação, a palavra da esperança, e te dizer nessa noite, mulher, te dizer nessa noite, homem de Deus, ainda que a Satanás se levante para te humilhar, para te colocar debaixo dos seus pés, o grandão da Galileia desceu para te livrar nessa noite, porque operando o Senhor, quem pode impedir sobre a tua vida? Quem pode impedir sobre a tua casa? Até hoje, pastores, olhando para a Bíblia Sagrada, eu nunca vi ninguém que pode limitar o poder de Deus. Até hoje, homens de Deus e mulheres de Deus, olhando para a Bíblia Sagrada, eu nunca vi um homem sequer, com a força do seu braço, com a força do seu entendimento, parar quando Deus quer soprar alguém para ser grande entre as nações. Ah, meu Deus do céu, você não entendeu. Você entrou aqui, jovem, porque o Espírito Santo do Senhor te escolheu para ser algo sobrenatural. Ah, meu Deus do céu, abre a tua boca para adorar nessa noite. O Espírito Santo do Senhor, Ele te escolheu, Ele te selecionou, porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz, que quando um olha para o seu rosto e diz: não vou com a cara dele, não vou com a cara dela, papai está dizendo: mas eu vou, eu fui, foi eu que chamei e foi eu que morri na cruz. Se alguém quiser ser grande, se faça pequeno sobre a terra, porque é o único que pode. Ainda que se sentimos grande diante da presença de Deus, é necessário que nós diminuímos para que Ele cresça sobre a nossa vida, porque não tem como sermos grandes se primeiro não formos pequenos. Porque pode ver que quando uma criança é gerada sobre o ventre de sua mãe, ela espera 9 meses para vir ao mundo. Esperando 9 meses para vir ao mundo, tem todo um trabalho para ser feito com aquela criança após em vida na terra. O cuidado, o zelo para não adoecer, é isso que o Espírito Santo está direcionando para alguém aqui nessa noite. Eu cuido de ti, eu
cuido de você. Desde quando você estava dentro do ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei para ser. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Glória. A palavra do Senhor diz que dentro de Jerusalém, meus irmãos, quando aqueles 12 apóstolos com mais de 500 pessoas são revestidos de poder, são revestidos do sobrenatural, a palavra do Senhor diz que eles não vão ficar quietinhos, não. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens sentem uma chama sobre o seu coração. Que chama é essa? Eu tenho que apregoar os presos, eu tenho que apregoar os cativos, eu tenho que apregoar, ah, meu Deus do céu, aos cracudos, aqueles que estão na Cracolândia, aqueles que estão na biqueira. Então os 12 apóstolos, com mais de 500 pessoas que estavam ali reunidos, eles colocam no seu coração que a obra não pode parar. Porém, a palavra do Senhor diz que a igreja cresce. A igreja cresce em Jerusalém. E crescendo a igreja dentro de Jerusalém, é necessário selecionar mais e mais homens de Deus e mais mulheres de Deus para ajudar na obra missionária, para ajudar na obra de cuidar de órfãos, de cuidar de viúvas. E a palavra do Senhor diz que homens ali com os 12 apóstolos, a igreja cresce de maneira extraordinária. No capítulo de número 3, no capítulo de número 4, no capítulo de número 5, a igreja está com a proporção tão tremenda que o povo está olhando e dizendo: está crescendo demais, está incomodando demais. Incomodando nada, Satanás, sai da frente, porque o grandão da Galileia escolheu para fazer grande aquele que se fez pequeno. Aleluia. Cadê os pequenos dessa noite? Cadê os pequeninos dessa noite que veio aqui dizendo: Senhor, eu não sou digno de nada, mas a tua graça. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que a igreja no capítulo 5 e no capítulo 6, ela cresce de tal forma que agora está havendo brigas, está tendo controvérsia entre judeus que falavam grego com judeus hebreus. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que no capítulo 6 do Atos dos Apóstolos estava tendo essa inimizade, porque nós dentro da casa do Senhor, nós temos que esquecermos isso. O lugar é meu, a casa é minha. Mentira. O lugar não é seu, a casa não é sua, porque você vai aonde o Espírito Santo quer que você vá nessa noite. Pois o Espírito Santo que está sobre a sua vida, ele é como um vento. Ele sopra no altar, ele sopra na nave da igreja, ele sopra no baterista da igreja, ele toca no... Ah, meu Deus do céu, ele toca na nave da igreja e diz: eu vou balançar a tua vida, eu vou movimentar a tua vida a partir de hoje, porque eu desci ao teu favor. Aleluia. Glória. Poderoso. Há poder na oração. Reunidos estavam, mas não estavam reunidos para disputarem. Eles estavam reunidos, meus pastores, meus superiores, para fazer com que a promessa se cumprisse, para que eles dessem andamento, para que a obra não parasse. Meu Deus, você veio oh meu Deus do céu, você veio dar andamento hoje aqui,
para que a obra de papai não pare sobre a tua vida, não pare sobre essa casa, porque enquanto a porta aberta, a presença de Deus vai selecionar você para algo maior lá fora. Aleluia. A palavra do Senhor diz, eu gosto de Bíblia. Eu gosto muito de Bíblia, pastores, porque eu sou uma pessoa que não gosto de deixar a igreja iludibriada. Eu gosto de mostrar esse evangelho simples, mas é um evangelho que ainda transforma. É um evangelho genuíno. É um evangelho de doçura. Só que porém se torna amargo em algumas vezes. Mas porém, ele é capaz de mudar o quadro de alguém aqui. A palavra do Senhor diz, voltando para o texto, no capítulo de número 6, a palavra do Senhor diz, irmãos, que agora os apóstolos, vendo que a igreja cresce, e a palavra do Senhor disse que quando a igreja cresce, que haver uma contradição entre gregos e até mesmo judeu naquela época, a palavra do Senhor vai dizer que acharam bom fazer isso, separar 7 homens para o ofício da servidão. 7 homens para o ofício do serviço da servidão. Quem é que quer ser servo hoje? Quem é que quer se opor como servo hoje? Independentemente, eu já fui em algumas igrejas, meu pastor, que muitas das vezes as pessoas olhavam para mim e diziam: isso aí, é ele que é o pregador? Meu Deus do céu. Só que Deus é esse. Ele mostra que ele é na vida daquele que é servo. É o servo que Deus usa. É o servo que Deus mostra. É o servo que Deus age. É o servo que... Ah, meu Deus do céu. Você não é servo não? Cadê o servo do Senhor aqui? Tem servos aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que selecionando 7, dentro desses 7, após os apóstolos, 12 apóstolos, olhar e dizer: não é necessário que nós deixemos a palavra do Senhor, o ensino da palavra, para servirmos a mesa. E eles têm toda a razão, porque a palavra ela tem que vir primeiro. A palavra ela é o escudo primeiro. A palavra ela é a espada primeiro. Se não tendo palavra, a coisa fica preta. Se não tem palavra, não tem organização. Então observamos que quando os apóstolos entram em uma conversão para conversarem, eles vão dizer: olha, achei bom fazer isso, selecionar 7 para a servidão. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que eles acharam bom quando escolheram 7 homens. E dentro dessa escolha, pastores, escolheu um homem tão cheio do Espírito Santo chamado Estevão. Meu Deus do céu, que o Estevão, ele batia de frente com qualquer coisa, porque Estevão tinha uma sabedoria, Estevão tinha entendimento, Estevão tinha graça, Estevão tinha sabedoria. Esse é o Espírito Santo que está sobre a vida do Estevão. E é desse Espírito Santo que está sobre esta casa nessa noite. O Espírito Santo vai te direcionar em lugares, em propósito que você colocou lá dentro. Ah, meu Deus do céu, lá naquela oração que você fez dentro daquele quarto, que ninguém viu, mas papai viu, e ele vai te responder nessa noite. Isso é bom demais. Aleluia. Selecionaram 7. Selecionando 7, a palavra do Senhor vai dizer que agora não vão colocar os 7 para trabalhar assim sem um preparamento, não. Não é trabalhar de qualquer maneira, não. Chama lá os 7, traz para cá e vamos apresentar os cabeça, os 12 apóstolos. Para que apresentar os 12 apóstolos?
Porque os apóstolos, eles têm um cargo elevado, eles são cabeça da igreja. E todas as cartas, se você pegar do Apocalipse, não foi escrito para as dirigentes de oração. Não tenho nada contra, me perdoe. Não foi dirigido para os presbíteros da igreja. Não foi para os evangelistas. Não foi para as missionárias. Mas foi para os cabeças da igreja. Se você está debaixo da autoridade do teu cabeça, coisas extraordinárias acontecerão sobre a tua vida. Coisas extraordinárias acontecerão na tua história. Porque todos aqueles que se submetem a uma autoridade está dizendo: eu estou aqui para servir, eu estou aqui para... Ah, meu Deus do céu, você não entendeu? Eu vou pegar essa bandeja, pastor, a partir de hoje vou começar a servir água, vou começar a ficar na porta da igreja. Esse é o Espírito que há sobre a vida do Estevão. Aleluia. Glória. A palavra do Senhor diz que, apresentando eles aos apóstolos, os apóstolos agora têm um dever. Vão impor as mãos sobre os 7 diáconos daquela época, os 7 servos daquela época. E se aqueles já tinham o Espírito Santo, ficou mais cheio ainda, pastores. Porque a Bíblia diz que logo ao pôr a mão, eles foram cheios do poder de Deus, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo, para que quando ele pisar o pé, aonde Satanás diz: aqui é o meu reinado, reinado nada, para te retirar da capeta. Porque aqui papai é quem grita mais alto, papai é quem está com o trono sobre esta casa. Salvação. A palavra do Senhor diz que quando selecionou esses homens, e sempre vai ter, eu não sei se lá na tua vizinhança tem isso, quando você se destaca demais, quando você cresce demais, quando você se dispõe à obra de Deus demais, sempre vai ter os opositores. É verdade ou é mentira? Sempre vai ter aquele que quer puxar o teu tapete. Só que, porém, o tapete que o Senhor estendeu para você, o diabo não puxa, o diabo não toma. Porque você vai andar nesse tapete e o Senhor vai dizer: foi quem coloquei o tapete para você bailar, para você andar, para você desfilar. Porque os filhos de Deus é assim, não ficou para ficar debaixo de jugo, mas para... Ah, meu Deus do céu, mostrar diferença onde chegar. É isso que Deus quer para com a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Estevão agora, fazendo a separação de bens, para poder dar de comer a órfãos, viúvas e pessoas carentes daquela época. A palavra do Senhor diz que agora Estevão é tão cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, que tem 2 homens que foi pagos. Tem 2 homens que foi pago para poder dizer que o tal Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo, estavam blasfemando contra o templo do Senhor e contra a lei de Moisés. Olha que mentirosos. Sempre terá aqueles opositores que não vai com a minha e nem com a tua cara. Mas porém, se Deus te chamou nesse negócio, vai, porque Deus é contigo, mulher. Vai, porque Deus é contigo, homem de Deus. Pega a tua, meu Deus do céu, pega a tua espada, jovem. Pega a tua espada, mulher de Deus, e guerreia nessa peleja. Porque diante de uma grande peleja, há uma grande vitória da parte de Deus para você nessa noite. Aleluia. A espada que Estevão usava não era uma espada de metal,
Não vai confundir a coisa, igreja, pelo amor de Deus. Não vai querer sair furando todo mundo. Não vai dizer que os pastores estão ensinando errado. E a palavra do Senhor vai dizer que a própria palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Tanto ela corta para dentro, quanto ela corta para fora. Então, tem pessoas que, eu não sei se você já passou por isso, mas tem pessoas que o pregador está pregando e tem pessoas que está dizendo assim, ó, a palavra foi para você. Foi para nós dois, porque a espada corta lá e corta cá. Esquece esse negócio aí, porque a palavra de Deus é essa. E a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Estevão, cheio do Espírito Santo, agora ele começa a debater com alguns depois que foram levados para uma reunião, na qual formalizou por alguns anciões, que logo ao colocar Estevão dentro daquele sinédrio para poder interrogá-lo e saber se esse negócio condizia com aquilo que estavam falando, e é certo que já tinha propina por trás, é certo que já tinham pagado alguma coisinha a 2 homens de coração sujo para poder sujar a reputação do Estevão. Só que porém, aquele que Deus chama para ser limpo, ele não se suja mais ainda, mas ele se limpa mais ainda. É a palavra de Deus. E a palavra diz que Estevão, no meio daqueles homens e dos sacerdotes, o Estevão é tão inteligente que ele vai narrar o Velho Testamento, meus pastores. Ele narra o Velho Testamento de Gênesis capítulo 12 até a chegada do Êxodo. Meu Deus do céu, olha que coisa interessante. E Estevão mostrando que tinha sabedoria, e isso muito incomoda. Todos eles viram que Estevão era uma ameaça por causa da sua sabedoria. Disse, vamos levar esse rapazinho lá para fora, para adiantar o texto, para a gente não ficar muito nessa coisa. E a palavra do Senhor diz que eles vão se apressar em fazer julgamento na vida do Estevão. E a palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que eles vão arrebatar o Estevão para fora da cidade, vão pegar algumas pedras, porque pela lei aquele que blasfemava ou adulterava, ele seria morto pela lei de apedrejamento. Então a palavra do Senhor vai dizer que levaram Estevão para fora e com alguns homens pegaram algumas pedras, porque é assim, para colocar o fruto na árvore ninguém quer, mas tirar o fruto de quando ela está pegado lá, o negócio muda. Aí a Bíblia diz que pegaram Estevão, apedrejaram Estevão. Só que porém algo me chama muito a atenção aqui. Quando você for apedrejado por alguma coisa, nunca retruque por nada. Nunca queira partir para a violência para poder você sair como tal. Eu sou justo, eu sou reto. Nunca faça isso. A palavra a qual o pastor usou aqui, nunca use a força do teu braço, porque isso é um perigo. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão é tão cheio do Espírito Santo, que ele ainda começa a pregar e ele está dizendo assim, olha, eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. E à direita do Pai está Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Se o Pai está sentado no trono e o Filho está à direita do Pai, ele está dizendo tudo. Já preparei lugar para todo mundo aqui. O céu é nosso. A casa a qual prometi para todos vocês é nossa. E no dia certo, na hora certa, convidarei a minha igreja para subir para as portas do Cordeiro. É o casamento da noiva. É o casamento da noiva com o noivo. É a unificação da igreja para com aquele que derramou seu sangue para nos salvar do pecado. Aleluia.
Estevão vê os céus abertos. E Estevão vê o Filho do Homem assentado à direita de Deus. E é algo extraordinário aqui, me pega muito. Se Estevão está vendo os céus abertos, é porque Estevão não é qualquer pessoa. Estevão tem vida no altar. Estevão tem vida com Deus. E nessa noite o Espírito Santo está me impulsionando a dizer para alguém aqui: volta para a intimidade que você tinha comigo. Volte me buscar como tu me buscava, mulher. Volta me buscar como tu me buscava, homem de Deus. Porque eu quero me revelar de maneira extraordinária na tua vida, na tua casa, na tua família. E Deus está marcando esse encontro com você nessa noite. Ah, meu Deus do céu. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando tu entrares no teu quarto, bate a porta dele e fica em quatro paredes me orando em secreto. Porque quando tu ora em secreto, aquele que te vê em secreto te ouve nessa noite. Quem está gostando da mensagem, dá um glória para Jesus, pelo amor de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Estevão viu os céus abertos. É a certeza daquilo que o próprio Jesus Cristo falou em Atos capítulo de número 1. Eu vou para o Pai, vou preparar bastante lugar lá, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Enquanto isso, vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo. E quando for revestido do Espírito Santo, vocês terão um espelho para seguir. Esse Espírito Santo agora vai direcionar o teu passo, vai direcionar a tua conduta, vai direcionar os teus projetos, porque esse Espírito Santo é uma pessoa a qual vai te instruir para que você não se perca no meio dos caminhos. Quem recebe essa palavra, aplaude o Senhor bem forte nessa noite. Pastores, muito obrigado, que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Continue aplaudindo ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos dirige. Tem falado com a Tua igreja de maneira que a Tua igreja entenda, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu entendi o que o Senhor quer de mim nesta noite. Amém e amém. Vamos dar encerramento? Cadê o pastor? Aleluia. Ô glória, amém, irmãos? Aplauda Jesus em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmão, nós vamos ficar sobre os nossos pés. Palavra abençoada, Deus abençoe. Obrigado, meu pastor. Deus possa fazer você continuar assim ainda mais, pregando cada vez mais e mais. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida da igreja, por se esforçar, por estar aqui. É sempre uma honra ouvir a palavra do Senhor, né? Domingo nós estaremos aqui em nome de Jesus. Que hora? Às 9 da manhã, com a nossa Santa Ceia. Venha, não falte, traga mais um. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Sábado, às 10 horas? Às 10 horas, é isso? Às 8? Às 8 horas da noite, vai ter monte, tá bom? Em nome de Jesus. Sábado, às 8 horas da noite, vai ter monte. Em nome de Jesus, tá bom? Então, sábado, 8 horas da noite, tem monte. Se você quiser ir, só falar com o nosso evangelista Guina, tá bom? Que aí a gente prepara e a gente vai em nome de Jesus. Amém?
E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Nós vamos, antes de terminar, eu quero chamar a pastora Daiane aqui na frente. Nós vamos orar por ela. Quero chamar também a Larissa. Também fez aniversário, em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém que fez aniversário esse mês? A Adriana, vem para cá, em nome do Senhor Jesus. Larissa, aleluia. Adriana, tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia, só eles? Então nós vamos orar para Deus abençoar em nome de Jesus. Estão tudo ficando mais novinho. E o melhor, as 3 têm Pix, né? Cada um manda 1.000 e a bênção é o quê? Graúda. Amém? Ó, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. E eu queria chamar o nosso pastor para fazer uma oração aqui. Vem cá, meu pastor Silvio, para fazer uma oração aí, abençoar. Pai do Senhor, igreja, vamos estender as mãos para cá. Que Deus orar pela vida das nossas irmãs nessa noite, em nome de Jesus, para que Deus possa multiplicar mais e mais os dias de vida delas, amém? Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, está aqui as tuas filhas, Pai. Meu Pai, nós te damos graças, Senhor, aleluia, por cada uma delas, meu Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor. Meu Senhor, Salmo 90, versículo 12, vai nos dizer: ensina a contar meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio, meu Deus. Que a sabedoria do Senhor possa ser derramada sobre a vida delas, meu Pai, aleluia, e que cada dia mais nós possamos usá-las para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Aplauda o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Vamos cantar para elas? Parabéns para você nessa data querida, e que Deus lhe dê paz e dê vida. Parabéns para você nessa data querida, e que Deus lhe dê paz e dê vida. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e todo o farol uma luz a refletir, e toda a igreja vai dizer para vocês: parabéns, parabéns para você. Parabéns para vocês. Amém, igreja? Deus abençoe, estenda sua mão. Que o amor de Deus, a comunhão e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E toda a igreja diga! E toda a igreja diga! Espere um pouquinho aí, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida.